Olá, é com você que eu quero compartilhar esta mensagem de hoje. A mensagem que traremos está baseada no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Pois Jesus estava cansado de operar sinais e maravilhas. Naquele dia ele teve um exausto trabalho, muitas maravilhas fez, ensinou, e cansado, ele tomou um barco, convidou os discípulos para passarem para o outro lado e no barco, Jesus, como disse, estava cansado e foi dormir. No mar se levantou uma grande tempestade, de modo que o barco quase que ia a pique. E os discípulos, vendo Jesus dormir, mas a situação era muito preocupante para os discípulos, pois o mar estava agitado a tal ponto de o barco quase virar. E os discípulos então acordaram, assustados, acordaram a Jesus e disse-lhe: Mestre, não vê que estamos quase perecendo? Jesus se levanta, acalma o mar, acalma a tempestade e torna-se uma grande bonança. O primeiro ponto que eu quero deixar desta mensagem é que Jesus, na pessoa humana, ele tinha os sentimentos, alegria, tristeza, ele tinha fome, ele se cansava. E naquele dia, o sentimento maior do Senhor era o cansaço. Eu quero te trazer de que hoje, Jesus não mais se cansa, ele foi glorificado. Mas, mesmo naquele momento, as atribuições que ele tinha pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito que estava sobre ele, ele cansado, dormia. Mas, quando foi despertado, diz as Escrituras que ele deu ordem ao vento e o vento se aquietou. Ele deu ordem ao mar e o mar se acalmou. Eu não sei a condição que está a sua vida, talvez esteja numa agitação tamanha, talvez esteja numa condição em que você possa não suportar e achar como os discípulos que naquele momento, naquela situação, eles clamaram ao Senhor dizendo: não se dá de que nós estamos perecendo? Talvez você ache ou pense de que Deus não esteja vindo a tua causa, a tua situação. Mas eu quero dizer que naquela ocasião, os discípulos ainda não tinham conhecimento do poder soberano do Senhor, de que quando ele acalmou o mar, de que quando ele acalmou a tempestade, os discípulos ficaram estupefatos, ficaram assustados e começaram a olhar um para o outro e dizer: quem é este? Pois até o mar e o vento lhe obedece. Este mesmo Jesus é poderoso para entrar na tua causa, na tua situação, de que mesmo aqueles discípulos acharam que Jesus não estava vendo, que Jesus não estava no controle da situação. Mas se não tivesse ocorrido aquela situação, os discípulos não teriam conhecimento do poder soberano de Jesus sobre a vida deles. Você pode entender isto? De que muitas das vezes situações acontecem na sua vida para que você tenha intimidade com Deus,
para você ter conhecimento daquilo que Deus pode fazer na sua e Deus pode fazer na minha vida, quando muitas das vezes nós perdemos o controle, nós não temos o controle da situação, mas é neste momento em que o controle passa para aquele que tem todo o poder, passa para a mão daquele que pode fazer na tua vida aquilo que tu não pode fazer. Se a tua situação está como tal, onde o mar está agitado, onde a condição você já perdeu o controle, está na hora de colocar o controle na mão do Senhor. Fazer como os discípulos que clamaram quando viram que não tinha outro meio, que não via situação a não ser acordar o mestre, a não ser aclamar o mestre, a chamá-lo e pedir socorro. A tua situação, a tua causa pode ser resolvida se tu clamares, se tu pedires, se tu entregar o teu controle na mão do mestre. Ele pode fazer. Você talvez pense ou ache, como os discípulos pensavam, ele está dormindo e agora? E você pense, ele está distante. Você pensa que Jesus está distante. Não, o Senhor não está distante da tua causa. Ele está tão próximo, mas tão próximo, você é que muitas das vezes não quer enxergar a presença do Senhor para resolver a tua causa, não quer enxergar a presença do Senhor ou chamar a presença do Senhor para resolver o teu problema. Porque quando tu chamares, assim como aqueles discípulos ficaram estupefatos, assim como aqueles discípulos ficaram sem nem mesmo acreditar, achando e dizendo: quem é este? Pois até o mar e o vento lhe obedece. Este Jesus quer operar milagre na sua vida. Este Jesus quer entrar na tua causa. Causa que para o homem, para você, não tem solução. Mas para o meu Jesus, que contempla todas as coisas, que sabe como está a tua vida, como está o teu coração, ele tem a solução para a tua causa. Não duvides, porque aqueles discípulos tinham dúvidas. Quando Jesus levanta e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes conhecimento de quem eu sou? Pois agora ele não disse isto falando, mas disse isso com ação. Operou a maravilha naquela causa, naquela situação, e os discípulos simplesmente ficaram olhando, observando. E após a sua observação minuciosa, após a sua observação clara de que havia visto o que se manifestou naquela ocasião, eles então olharam para um lado e para o outro, bateram-se de frente entre si e começaram a dizer, com espanto e ao mesmo tempo com gozo: quem é este homem que o mar e o vento obedecem?
Se você quer conhecer a Jesus, se você quer ter intimidade com este Jesus, eu te convido a fazer como aqueles discípulos que clamaram na sua situação de necessidade, que buscaram a ajuda do Mestre quando eles precisaram, pois eles não tinham força de manter o barco na condição normal, pois a tempestade ia virar o barco. Não deixe, não permita que o barco da sua vida vire sem a presença de Jesus para operar aquilo que Ele quer, que Ele deseja operar na sua vida. Traga Jesus para navegar contigo. Não deixe o seu barco à deriva ou mesmo na tempestade. Tenha Jesus consigo para te ajudar mediante as tempestades que se levantem ou que porventura venham a se levantar contra a sua vida. Tenha Jesus como companheiro no seu barco.